Pô, ontem meu computador estava extremamente lento. Sabe quando você tenta trocar de uma aba para outra, você tenta trocar de janela e tá tudo travando? Isso acontece às vezes até com nossos celulares. E, bom, estava me irritando bastante aquilo, porque eu estava querendo executar o meu trabalho e eu não estava conseguindo, porque meu computador simplesmente não deixava. Ele estava inoperante. E aí eu fui pesquisar, fui tentar entender qual que era a causa raiz do porquê meu computador não estava funcionando tão bem, não estava fazendo a função que ele deveria fazer, que era me ajudar a executar meu trabalho. E aí eu descobri que o armazenamento dele estava quase no limite, estava quase estourando, e além disso eu estava com muitas abas abertas, né, muitas abas desnecessárias. Aí eu fui lá, fechei as abas que não faziam sentido estarem abertas, eu também desinstalei todo e qualquer aplicativo e arquivo que eu não estava usando e que não tinha mais necessidade de estar ali. E aí, num passe de mágica, meu computador voltou a performar, voltou a funcionar melhor do que antes, que estava inoperante. E aí eu fui pensar um pouco sobre isso, né, e eu parei para ver que, na verdade, tem muita relação com a nossa vida, com o nosso cérebro, né, principalmente. Então, esse vídeo aqui, ele não vai ser sobre computador, não vai ser sobre como deixar o seu computador mais rápido e como liberar memória, mas sim do nosso cérebro, tá? Que tem uma capacidade, tem um limite biológico, isso não é falta de inteligência, falta de capacidade, é um limite de fato que o nosso cérebro tem de processar informação. E eu fui pesquisar no YouTube para ver se eu encontrava vídeos sobre isso, eu achei alguns vídeos, mas eu não achei nada de fato relevante sobre esse assunto e prático. Então eu quero compartilhar aqui para vocês um pouco sobre carga cognitiva, sobre carga mental, que é um assunto muito importante que todo mundo deveria prestar atenção, deveria se cuidar nesse sentido, ainda mais aí no século XXI, onde a gente tem excesso de informação. E, bom, nesse vídeo eu vou falar sobre tudo que eu fiz para poder liberar a banda mental do meu cérebro e com isso conseguir ser mais produtivo, com isso conseguir ter menos ansiedade, menos irritabilidade também, e vou falar também sobre esse conceito. Sabe quando as pessoas elas falam sobre drenar energia, pô, tal coisa tá drenando a minha energia, tal ambiente drena a minha energia, até num sentido até mais espiritual, a neurociência ela explica isso, na verdade, de uma forma muito prática, né. Existe um conceito que chama carga cognitiva. Carga cognitiva nada mais é que o limite que o nosso cérebro tem de conseguir processar informação simultânea, principalmente, tá. Então a nossa carga cognitiva ela tá totalmente atrelada à nossa memória de trabalho, que fica no nosso córtex pré-frontal, né, e o córtex pré-frontal inclusive é 30% do nosso córtex cerebral, então para outros animais aí, como por exemplo chimpanzé, vai ser 15%, que é o que mais tem, aí você tem roedores também que vai estar na faixa de 2%, cachorro, gato 4%, mas o grande ponto é, o córtex pré-frontal, ele é uma das coisas que, a representatividade dele, né, no nosso córtex total, ele é uma das coisas que diferencia muito a gente de outros animais, de outras espécies, porque é no córtex pré-frontal que basicamente a gente processa a nossa atenção, nosso foco, nossa tomada de decisão, nosso raciocínio, até mesmo as nossas emoções. Então é uma parte extremamente importante, eu diria que até uma das mais importantes do nosso cérebro aí, quanto raça humana, tá. E basicamente quando a gente tem uma memória de trabalho que ela processa mais de 3 a 5 informações, que é o que a ciência diz ali que é o ideal, a gente começa a dar um colapso, tá. Então diferente de um computador, que basicamente ele vai avisar para você que ele vai travar em algum momento e falar: "Ó, teu armazenamento está no talo aqui, você precisa reduzir espaço para conseguir melhorar a performance". O nosso cérebro, na verdade, ele vai reduzindo eficiência, então ele vai reduzindo eficiência com o tempo, e aí quando você para ver, passaram-se meses, semanas, às vezes até anos, e você percebe que você está improdutivo, você percebe que você não está sendo mais a mesma pessoa, você fica trocando de aba, você não consegue, você fica muito procrastinador, por exemplo. Então a gente vai falar sobre isso, tá. Bom, dado que existe essa parada aí de carga cognitiva, e você entendeu que ela é muito importante, basicamente quando a gente pega, por exemplo, redes sociais, principalmente quando você fala de scrolling ali, TikTok, Instagram, Shorts, que você vai acessar a cada, segundo diferente um conteúdo diferente, né, então o seu único esforço que você faz é passar, assim, com o seu dedo, você vai assistir, às vezes, um vídeo sobre academia, aí depois um outro vídeo sobre uma receita, aí depois um outro vídeo sobre, sei lá, um cara que cria leão na casa dele, aí você vai ver um vídeo sobre um relato, uma fofoca, um desabafo, um psicólogo falando sobre alguma coisa importante. E basicamente em fração de minutos ali, você teve acesso a muitos conteúdos diferentes, contextos diferentes, com pessoas diferentes, ambientes diferentes. O estímulo, visual, o estímulo sonoro, ele é diferente e teu cérebro ele processa milhares de informação, enquanto você está vendo um simples vídeo ali nessas redes sociais.
e que, pô, se você for parar pra pensar, o brasileiro médio hoje ele passa 3 horas e meia nas redes sociais, isso não é coisa da minha cabeça, se você pesquisar aí no Google você vai ver que tem um artigo bem recente falando sobre isso, e pô, 3 horas e meia, se você pegar aí um vídeo tem 30 segundos mais ou menos, dá pra assistir nada nada uns 300 vídeos, né, nesse tempo aí, se você ficar no TikTok e tudo mais, e aí você bota na semana, no mês, quantos conteúdos você assistiu, ou quanta informação teu cérebro processou, embora pareça pequeno, mas é bastante coisa que vai ser inútil, né, muitas vezes você não vai utilizar. Então eu já me peguei muitas vezes com rede social falando assim: "Pô, mas rede social eu aprendo umas coisas diferentes, eu aprendo umas receitas, aprendo umas dicas aqui pra casa e tal", só que na prática, gente, poucas dessas coisas que eu de fato consegui implementar, porque é tanta informação e a gente às vezes, pô, associa um vídeo legal e já passa para o próximo, que é um contexto diferente, que o nosso cérebro não consegue associar. E aí o nosso cérebro começa com essa batalha, né, de: "Pô, o que que eu tenho que guardar, o que que eu não tenho", e isso vai afetar, enfim, várias outras coisas na sua vida. Quando a gente fala também sobre não só redes sociais, mas poluição visual, né, você sai lá sai na 25 de março pra você ver como que é o caos. É gente pra caramba, é cachorro latindo, é barulho, música pra cada lado, barulho diferente, é ônibus passando, é moto, e você tem que prestar atenção em tudo, é uma loucura, assim, quando você vai lá. E basicamente qualquer tipo de poluição visual é informação que o teu cérebro precisa processar. Até mesmo sonora, né, então, por exemplo, quando você vai na academia e tá tocando a música da academia e você tá ouvindo outra coisa no fone, é poluição, é excesso de estímulo, muitas vezes desnecessários, que vão impactar aí na sua vida e, enfim, nas coisas que você quer fazer, no sentido de muitas vezes ser mais produtivo, tá. Aí o grande ponto aqui é que a nossa memória de trabalho, quando a gente usa muito rede social, ela acaba não concluindo nenhum ciclo, né, ela acaba não se consolidando. Isso acaba sendo muito ruim. A consequência disso é você ter menos foco, você ter menos atenção, menos paciência. Eu durante uma fase da minha vida me peguei muito procrastinador, então eu queria fazer várias coisas diferentes, tinham vários projetos que eu queria começar e eu não conseguia dar início. E aí tem uma relação com dopamina e tal, mas é outro assunto que a gente pode falar outro dia, mas aqui é muito mais relação ao excesso de informação, que principalmente as redes sociais me traziam ali. Aí falando sobre o meu contexto, tá? Eu tenho um trabalho que ele me exige muito, então no meu trabalho eu executo ali 3 funções diferentes, praticamente, eu trabalho em startup, então é bem puxado, né? Cognitivamente falando, assim, já absorve muita energia mental, muita banda mental minha. E além disso, eu moro sozinho, né? Então eu tenho várias coisas para lidar, como por exemplo, pô, o que que eu vou comer, minha casa tem que estar organizada, contas. Esses dias eu fiz uma lista e, pô, gente, é mais de 50 coisas que eu tenho que fazer toda semana, assim, sabe, diferentes, que são informações diferentes que eu tenho que associar ali no meu cérebro. Então o grande ponto aqui é que eu entendi que economizar energia mental muda tudo. Então eu não sou aquele tipo de pessoa que fala que você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você tem que ser super, hiper, mega produtivo e tudo mais, acordar 4:30 da manhã e correr, mas eu percebi que estava afetando, sabe, a minha produtividade no sentido de as poucas coisas que eu tinha para fazer estava sendo difícil. E aí eu comecei a cortar todo excesso de informação que meu cérebro tinha que processar, então eu comecei pelas redes sociais, eu desinstalei minhas redes sociais, então eu não tenho mais no meu celular, né, instalado Instagram, TikTok e tudo mais, já usei bastante, mas hoje eu tô off e, assim, fazem alguns meses que eu tô fazendo isso, não significa que eu não entre, não participe, não entre de vez em quando, mas só o fato de não ter no meu celular é um pouco de atenção ali, na verdade pouco não, na verdade é muita atenção que eu consigo desprender e focar em outras coisas, como por exemplo a leitura. Outra coisa também, tirando redes sociais, poluição visual como um todo, né, então por morar sozinho, eu consigo ter muito controle das coisas que eu coloco na minha casa. Então aqui vocês estão vendo meu apartamento, ele é muito básico no sentido de eu não tenho um monte de coisa visual, embora esse é um ponto até um pouco mais específico da minha pessoa, porque eu não acho que, pô, você ter um apartamento decorado, uma casa do seu jeito, de fato impacta tanto nessa carga cognitiva. Mas eu me sinto bem num ambiente onde eu tenho pouca informação para poder processar, eu me sinto bem tendo poucas roupas, né, tendo poucas opções, então eu sou o tipo de pessoa que se eu compro uma camiseta nova, eu me desfaço de alguma outra, porque eu não tenho por que ter mais de 15 camisetas, que deve ser o que eu tenho hoje. Eu sei que eu não vou usar tudo e é mais informação para eu poder processar. Esses 2 pontos, tá, pessoal, da casa e de roupa, são coisas mais específicas, tá. Acho que a rede social ela pesa muito mais negativamente nessa questão de informação e excesso de informação que você não vai utilizar, provavelmente para nada. Outra coisa também que eu tenho é um celular pessoal, um celular do trabalho. Muita gente mistura as 2 coisas, né. Eu não gosto, porque final de semana eu não quero pensar no meu trabalho.
eu quero pensar na minha vida pessoal, então eu desativo ali as notificações, mensagens de cliente e tudo mais, eu faço a mesma coisa com o meu computador, então tenho computador pessoal, tenho computador de trabalho também, e isso são todas estratégias que eu fui utilizando com o tempo para poder de fato reduzir essa carga cognitiva que eu estava gastando de forma desnecessária. Dado que eu descobri, entendi que o meu cérebro ele tem um limite de processamento, assim como o computador, e quanto mais informação, quanto mais arquivo inútil eu colocar ali nele, mais difícil vai ser a performance, tá? E bom, isso tem feito muito bem pra mim, né. Outras coisas que eu tenho feito na minha vida que me ajudam muito a, não vou dizer reduzir carga cognitiva, mas é como se fosse limpar o cachê de memória, assim, é como se fosse dar um refresh no computador. Uma delas é a meditação. Então, na verdade, é a rotina, na verdade, porque eu tenho uma rotina, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de acordar 5h30, 6 da manhã. Se eu não acordar esse horário, eu me sinto, de fato, meio lesado, assim, durante o dia e tal. Minha capacidade cognitiva reduz bastante. Então eu aprendi que eu sou uma pessoa da manhã, embora tenham pessoas que funcionem melhor à noite, aí algumas pessoas dizem, né. E, bom, se eu não acordo cedo, pessoal, eu não consigo tomar um café da manhã com calma, eu não consigo meditar, que é uma coisa que eu pratico aí diariamente, eu não consigo ler um livro, então eu tô agora conseguindo ter mais tempo para poder ler, então meu espaço para ler é pela manhã, para poder sair na rua, fazer um cardio muitas vezes sem fone de ouvido, um cardio pra sabe quando você só sai na rua, você entra numa rua tranquila aí do seu bairro e tal e, pô, as primeiras horas da manhã ali, você tá refletindo sobre o que você quer fazer no seu dia, sobre as coisas que você é grato, e isso parece até um papo meio de coach, mas é uma coisa que eu faço e que de fato faz muito bem pra mim, né. Até recomendo você experimentar um dia, sair na rua, caminhar, correr sem fone de ouvido, sem estar ouvindo uma música, sem estar ouvindo podcast e tudo mais, acho que tem a hora certa pra isso e inclusive até ligando com outro ponto, que é de fato essas tarefas mais manuais, essas coisas que nós seres humanos precisamos fazer, como por exemplo, caminhar, como por exemplo, lavar a louça, limpar a casa de vez em quando, que é bom, eu tento fazer elas o mais focado possível apenas naquela ação, porque a gente tá numa época aqui no mundo que a gente quer ser super hiper produtivo, então a gente quer fazer 3 4 coisas ao mesmo tempo, a gente quer, sei lá, tá na academia fazendo correndo, aí você tá ouvindo um podcast em inglês, porque você tá treinando inglês, ao mesmo tempo você tá treinando aprendendo alguma coisa nova e fazendo exercício físico. Durante um tempo eu forcei essa barra, hoje eu já não acho que faz mais sentido, porque eu aprendi a apreciar o tempo de fazer uma coisa de cada vez, sabe. Eu acho que quando a gente tem um excesso de ansiedade pelo futuro e para adiantar as coisas, a gente acaba não vivendo o presente. E aí a meditação acaba me ensinando bastante sobre isso também. Meditação guiada, você coloca aí no YouTube, é bom pra caramba. E aí esse ponto da rotina pra mim acho que é até o mais importante, porque quando você tem uma rotina, você automatiza umas certas tarefas, né, então você faz a mesma coisa todos os dias, teu cérebro ele não precisa pensar em qual é a próxima ação, você já acorda sabendo a sequência de coisas que você vai ter que fazer ao longo do seu dia, isso é muito bom, eu sinto que libera também essa carga cognitiva de alguma forma. Outra coisa também, tá, eu abandonei as redes sociais, mas eu aumentei muito meu consumo de conteúdo longo, então o YouTube, por exemplo, é um aplicativo que eu tenho usado muito mais, e principalmente conteúdos longos, vídeos de 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, e que antes pra mim era muito difícil, antes de desinstalar as redes sociais, assistir um vídeo de 2 horas. Porque, pô, no TikTok em 2 horas quantos vídeos você consegue assistir, né, quantos conteúdos diferentes, então eu tô apreciando muito mais pegar um podcast, um conteúdo longo e digerir ele, sabe, absorver o que a pessoa tá falando e voltar e tentar entender de fato e absorver. Porque na nossa geração, o problema não é acesso à informação, o problema é o excesso de informação que faz com que você não absorva nada no fim do dia. Então, assim, conteúdo tem pra caramba pra você que busca autodesenvolvimento, você que busca desenvolvimento pessoal, tem pra caramba no YouTube, tem pra caramba no Google, até AI, só que o ponto é, a gente não consegue parar e focar numa coisa só, a gente quer aprender várias coisas ao mesmo tempo, a gente quer estar por dentro de tudo e tudo mais. Então, eu parei com isso e que inclusive até reduz a questão do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é quando você tá vendo muito conteúdo, redes sociais, parece que nunca tá bom, parece que você nunca tá por dentro de fato de tudo que tá acontecendo, parece que você tá perdendo alguma coisa se você não assistir, e essa é uma coisa que eu não tenho mais, porque meio que eu tô pouco me importando para as coisas das redes sociais, que eu não tô mais lá, e eu não tô mais vendo o que tá acontecendo na vida das pessoas, na vida das pessoas que eu sigo. Então isso é uma coisa que mudou bastante e que no meu caso, tá, pessoal, eu estava buscando mais tempo, eu estava tentando entender formas de conseguir fazer aquelas coisas na minha vida que eu de fato sempre quis fazer, objetivos pessoais, por exemplo, criar um canal no YouTube, postar vídeo igual eu tô fazendo agora. Eu só consegui isso graças ao fato de liberar a carga cognitiva da minha vida.
Então, não só isso, né, como otimizar meu tempo para algumas coisas e tal, e aí pode ser outro vídeo que eu posso fazer aqui no canal, mas basicamente sobre carga cognitiva, esse é o papo que eu queria dar aí para vocês. Bom, para mim, fazer tudo isso me ajudou a ter mais saúde mental, me ajudou a reduzir a ansiedade, me ajudou a conseguir ser mais produtivo, a conseguir tirar alguns projetos do papel, a conseguir de fato focar mais no presente, apreciar mais as pequenas coisas da vida e que tem feito muito bem. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque, primeiro, eu não achei ninguém falando sobre isso de uma forma tão aberta, e ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa que pode de fato mudar a vida das pessoas, tá. Então realmente eu ficaria muito grato aí, pessoas que assistissem esses vídeos, deixassem comentários, se te ajudou de alguma forma. Comenta aí as ações que você quer fazer ou aquilo que você tem hoje que dificulta a sua carga cognitiva, que faz você absorver informação desnecessária e que você liberando ela, o que que você poderia fazer da sua vida e o que que você poderia conquistar de diferente, tá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, vou continuar postando mais conteúdos como esse aqui sobre vida, sobre neurociência, que eu gosto bastante, sobre finanças, sobre tecnologia, que é a área que eu trabalho, tá. Então se você curtiu, se identificou de alguma forma, segue aí, tamo junto, valeu.